Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um AssistaCast. Espero que essa conversa de hoje possa transformar a sua vida em algo, porque essa é a nossa intenção aqui com o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema, já indo direto ao ponto, né? Que provavelmente vai reverberar aí na sua vida. Então, aconselho que você possa ir para o sofá, ligar aí o seu YouTube, né? Entrar no nosso YouTube, eu acho que se você está assistindo é porque você já está nele, né? Então dá o like, né? Já começo aí falando para você seguir aqui a Clínica Assiste em todas as suas plataformas para que a gente possa alcançar as pessoas e que a gente possa discutir e conversar sobre saúde emocional, porque esse é o nosso objetivo. Então, o papo de hoje, vamos falar sobre a necessidade de desacelerar, ou seja, desacelere. Cada vez mais a gente está numa sociedade hiperconectada, acho que todo mundo já está ciente disso. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei aqui uma pessoa da nossa equipe que trabalha muito com esse tema e estamos aqui hoje com Roxane Sonelli. Olá, Paulo, olá, gente, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no AssistaCast em mais um episódio, espero contribuir aí com essa conversa que transforma. Com certeza. E Roxane, gente, que trabalha muito com esse tema, né? Inclusive o seu Instagram é Desaceleradamente. Eu só consigo falar só assim, viu? Tem que ser pausadamente. Desaceleradamente, né? Então, a ideia eu achei muito original, né? E provavelmente tem muito a ver também com a tua história, né? Eu já vi aí no nosso briefing, né? Que você está na sua segunda formação, né? E que provavelmente na sua vida, eu digo isso porque como eu trabalho com muitos psicólogos, você também, muitas vezes a gente traz para nossa clínica muita coisa que tem a ver com a gente também. Sim. Né? E quando a gente faz isso, isso é interessante porque quando a gente trabalha com os nossos clientes, a gente consegue enxergar a dificuldade que é, muitas vezes, trabalhar alguns fenômenos da nossa vida, né? Então, para a gente entender um pouquinho como é que foi essa tua trajetória e, assim, trabalhar com mentes aceleradas foi uma escolha estritamente profissional ou teve uma pitadinha aí de coisa pessoal também? Como é que foi? Então, Paulo, acho que as duas coisas, de fato, né, se misturaram muito. O desaceleradamente surgiu num período que eu diria que foi o período mais acelerado da minha vida, um dos períodos, né, mais acelerados da minha vida. Como tu falou, de fato, eu estou na minha segunda formação, né, como psicóloga, eu sou formada também em publicidade e propaganda. E aí, no período ali que o desaceleradamente surgiu, eu estava vivendo uma fase em que tinha me formado já em publicidade. Estava no terceiro período, mais ou menos, de psicologia. E aí eu estava fazendo, né, as aulas de psicologia, fazia um estágio também de observação no Hospital das Clínicas. E no meio disso consegui um estágio também numa startup de mudança de hábitos, lá no Porto Digital, no centro do Recife. E paralelo a isso, eu também estava seguindo um pequeno empreendimento, na verdade, né, com criação de marcas para pequenos negócios. Então, imagine aí a dinâmica que era para dar conta, né, de todos esses pratinhos. Obviamente, Dormia? algumas coisas caíram, né, faltava o sono. E ali eu fui realmente, né, me deparando com algumas experiências, né, que vinham dessa rotina tão acelerada, com tanta coisa para dar conta, que vinha se tornando realmente insustentável, né? Em algum ponto eu precisei abrir mão de algumas coisas, no movimento realmente de me percebendo. E foi nesse período também, né, que à medida que eu estudava psicologia, eu ia me percebendo também, eu fui trazendo para mais perto de mim algumas práticas que hoje são muito relevantes na minha vida, práticas para desacelerar realmente. Foi nesse período, né, de muita aceleração que eu acho que eu fui fortalecendo alguns hábitos de mudança de ritmo, de menos pressa, de uma série de coisas que eu acho que estão elas surgem aí dentro desse contexto, quando a gente está vivendo nessa vida acelerada. Isso foi gancho também, assim, para tu pensar em fazer psicologia ou tu já pensava isso antes? Eu já pensava em fazer, eu na metade da faculdade de publicidade, eu já não queria, mas terminei.
E aí já queria fazer psicologia, iniciei fazendo psicologia e acho que ali na minha própria experiência, na maternidade do Hospital das Clínicas, isso deu uma virada nas minhas intenções dentro da psicologia. Eu entrei querendo atender criança e assim, né, passei longe disso. Na verdade, atendo mulheres, atendo muitas mães e esse cenário, né, inclusive da maternidade e da minha própria experiência, isso foi afinando realmente o meu olhar para aquilo que eu gostaria de focar na clínica. Então, eu comecei focando, acho que com uma das emoções que mais aceleram a gente, que é a ansiedade e o estresse. Então, esse foi um ponto de partida que estava muito conectado ali com tudo isso. Perfeito. Eu acho que a tua história deve reverberar em muita gente, né? Porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas, de fato, estão inábeis, né? Para pensar, inclusive, qual é o rumo que elas estão dando para a sua própria vida, justamente porque está nesse automatismo de precisar, né, produzir, performance, isso tudo está sendo muito reforçado nessa sociedade hiperconectada. Eu não sou daquele que digo que chegamos a esse ponto por uma questão, por um fenômeno externo a gente. Eu acho que isso é do próprio ser humano. Eu gosto muito do modelo explicativo da ciência comportamental, né? Nosso querido Frederick Skinner, né? Que meus alunos aí me escutem, Salve. né? Um salve ao Skinner. E o Skinner já falava, né? Que o comportamento ele se mantém por via de reforço, né? Então, assim, muitas vezes, creio eu que esse afã de estar fazendo coisas, né, e estar produzindo e estar performando, talvez traga uma janela aí de desconexão com sua própria vida, e isso pode ter um lado de alívio para muita gente, né? Porque entrar em contato com a sua própria vida às vezes não é tão confortável assim, né? E aí a gente começa a criar mecanismos ali para ir tangenciando, né? E tendo essa ideia de que se a gente fizer muita coisa, muita coisa, muita coisa, a gente vai chegar em algum lugar, né? E aí eu gosto de contextualizar, acho, não sei se faz sentido também para o nosso tema, mas assim, pós-pandemia, né? A gente teve um aumento aí de talvez uma capacidade crítica das pessoas de ter um olhar mais assertivo para a sua própria saúde emocional, né? Por tudo que a gente passou, enfim, uma coisa muito inesperada. E a gente via que o sintoma de ansiedade ele era muito parecido, né, fisiologicamente, com o sintoma da própria Covid, né? Então, muita gente foi bater no hospital e saiu medicado com Rivotril, né? Isso. A pandemia levou a saúde emocional de muita gente ao limite, né? E acho que isso foi realmente um ponto de virada, né? Perfeito. Então, a partir daí, eu creio que a gente começou a entender um pouco tanto da imprevisibilidade do mundo, que não adianta a gente também estar fazendo um bocado de planejamento, que a gente não vai ter controle do que está no futuro. A pandemia foi um dos fenômenos que fez a gente dizer assim, eita, muita gente estava num planejamento de vida e precisou Sim. dar um cavalo de pau, né? E virar para o outro lado para tentar se arrumar com o que dava. E o processo de ansiedade me parece, né, que também foi ficando mais conhecido. E por que é que eu estou contextualizando isso? Não era para a gente já estar tranquilo com relação a isso, assim, tá Não era, né? lidando melhor com essa ansiedade, tentar desacelerar a mente, não só e a vida também. O que é que tu acha, assim? Tu tem visto muito na tua prática que, pelo contrário, as pessoas estão ficando mais aceleradas ou a coisa está melhorando? Eu acho que esse é um tema muito complexo, né, Sim. Paulo? Quando a gente para pensar assim, né? Meu Deus, não tá tão óbvio que não tá dando certo assim como a gente tem caminhado. E mesmo assim, eu acho que esse continua sendo um desafio real para todos nós hoje, né? Para nossa sociedade. E a gente vê também, né, os índices, o Brasil aí como o país mais ansioso, um dos países mais ansiosos, não sei se é o mais ansioso, Isso. né? Os casos de afastamento por saúde mental no trabalho aumentaram drasticamente nesse último ano aí também pós-pandemia. Então, eu acho que a gente está, na verdade, numa fase em que está ficando cada vez mais escancarado essa linha que é tênue aí que existe na nossa saúde emocional, né? E acho que pegando aí também
o gancho de Skinner, né? Sim, Acho que o nosso ambiente que a gente tem vivido hoje tem sido muito reforçador de uma vida extremamente acelerada por muitos fatores, né? Acho que essa eu acho que também atrelado à pandemia, né, que foi esse período em que todo mundo voltou para dentro e a gente teve que se virar o quê? Pela internet, né? E aí eu acho que isso também trouxe um boom de todo mundo se voltar para essa vida virtual, em que tudo é possível, faz na internet que tu consegue, se expõe na internet que vai dar certo, inclusive para nós, né, como psicólogos, tem que estar sim. presente, tem que estar produzindo. Se tu não está produzindo, tu está para trás. Então, acho que em diversos contextos, né, pegando também esse gancho da pandemia, a gente vai vendo como isso foi aquecendo esse ritmo aí de muita pressa. Eu acho que também, né, com isso tão escancarado, as pessoas vivendo no limite, sentindo, né, no corpo e psicologicamente os efeitos aí dessa ansiedade mesmo. A gente vê hoje já essa virada aí para uma cultura mais wellness, né, que chama de Sim. todo mundo correndo e tá, as academias estão lotadas e abre uma academia a cada esquina, cada mês tem uma academia nova. Mas eu acho que isso ainda assim é um movimento muito incipiente das pessoas tomarem consciência de si, do que é que significa realmente ter uma vida que vale a pena ser vivida e ter uma vida com saúde emocional, né? Que na minha perspectiva, quanto mais eu vou me debruçando, né, dentro da clínica sobre isso, significa de alguma maneira desacelerar em algum ponto. Eu acho muito interessante em alguns livros, né, de psicoterapia, quando a gente lê assim que a gente precisa convidar o nosso cliente a primeiro de tudo desacelerar para se ouvir, se entender. Então, eu acho que de fato isso está muito conectado com Sim. uma necessidade que a gente tem hoje. E eu gosto de fazer o cálculo, né? Que assim, todo mundo tem 24 horas, né? Por dia, Uhum, para gastar do seu tempo. E o sim. tempo é um recurso que ele não desvaloriza, porque é a única coisa que, de fato, se a gente perde, não tem como, né, retornar. E aí vamos fazer um cálculo simples, né? A gente tem 24 horas no dia, a gente tem que estar dormindo pelo menos aí 8 horas, 7, 8 horas para um adulto saudável. Vamos botar 8 horas, sobram 16. E nessas 16 horas a gente tem que comer, tem que tomar banho, tem que, né, fazer a higiene básica, tem que fazer alguma coisa. Vamos supor que você gasta umas 4 horas aí fazendo as suas alimentações e cuidando da parte da necessidade básica, né, Uhum. que você precisa fazer. Sobram ali 12 horas, né, para você, vou aspiar aqui, produzir na sua vida de alguma forma. E aí, o termo, né, que eu gostaria de problematizar é justamente essa questão da produção, né, da performance. Porque muitas vezes me parece que as pessoas pegaram esse termo e colocaram como se isso fosse necessariamente ter que estar fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, muitos livros trazem a questão do ócio criativo, de você parar um pouquinho. A gente tem a estratégia mindfulness como uma estratégia muito já referendada cientificamente né, para trabalhar casos, inclusive, de ansiedade. E o conceito, né, de produção, de você estar o tempo todo hiperconectado e ligado e tentar fazer alguma coisa, me parece que ele linka com algo que eu queria trazer aqui para o nosso arcabouço de discussão, chama-se autocobrança, né? Porque assim, é como se eu tivesse descansando, eu não pudesse fazer isso, porque Uhum. se eu estiver descansando, isso quer dizer que eu poderia estar pegando esse meu tempo e fazendo alguma coisa, ou seja, produzindo alguma coisa, né? E o que eu discuto muito, né, no dia a dia é assim, você está querendo produzir o quê? Né? Porque até a própria sabedoria aí chinesa, japonesa, oriental, sei lá como é que a gente define, diz que o melhor momento para ter plantado uma árvore foi 20 anos atrás, porque aí você teria uma árvore hoje. Então isso quer dizer que se eu quiser ter uma árvore daqui a 20 anos, eu preciso plantar hoje. E eu gosto muito do conceito que diz que se você plantar milho, você não colhe feijão. Então a ideia é, se a gente continua plantando essa vida sem pausas, né? O quão sustentável isso é, né? Esse é um ponto que eu trago para a gente refletir. E como é que essa questão da, da autocobrança, né, dialoga
com essas questões de você estar o tempo todo tendo que acelerar a sua vida. Tu tem visto nos pacientes, enfim, nas pessoas que a gente conversa, na própria classe, né, da psicologia, que existe essa autocobrança e talvez por essas crenças ali que eu acabo entrando nesse processo de aceleração e aí eu não consigo parar, descansar, porque se eu estiver descansando, vem a vozinha, né? Assim, olha, você poderia estar fazendo, você poderia estar estudando, você poderia estar trabalhando, né? Como é que é isso na tua Com visão? certeza, acho que sem sombra de dúvidas, esse é um processo que a gente vê na clínica, Paulo. Na verdade, a tua fala traz, acho que muitos aspectos, acho que relevantes para a gente pensar sobre isso. Primeiro, essa questão de parar e metrificar assim, né? Olha, sobram 12 horas, o que é que tu vai fazer com isso? Acho que esse é um exercício bem interessante quando a gente traz, inclusive, para a clínica, né? Aquele cliente, aquela pessoa que está, né, se cobrando para 1 milhão de coisas, e quando você vai colocar ali no papel mesmo, o tempo que sobra, ou é muito pouco, ou ele não dá para dar conta de fazer tudo isso que se espera, né? E eu acho que quando a gente tem uma perspectiva assim que a gente pode refletir sobre isso, né, para organizar melhor esse pensamento, é de pensar em níveis assim de esferas dessa pressa. Existe essa pressa que ela é do ambiente, é contextual, né, da sociedade que a gente vive hoje, conectada. Então, a gente está as coisas se tornaram muito velozes de muitas maneiras, né? Então, isso cria aí uma diferença na nossa expectativa de ritmo, né? De quanto tempo eu levo para comprar uma coisa agora é totalmente diferente do tempo que eu levo para, sei lá, comprar uma coisa há 10, 15 anos atrás. Eu acho que isso muda a nossa noção do tempo que eu gasto com qualquer coisa na minha vida. Então, acho que esse é um contexto. Mas tão relevante quanto esse, eu acho que de fato é esse contexto interno, né? Dos nossos pensamentos, daquilo, das crenças, do que a gente acha que deveriam ser as coisas, que também é muito alimentado por esse contexto mais amplo, mas muitas vezes também por nossa história de vida, por nosso contexto, né, mais pessoal, individual, que vai alimentando alguns tipos de pensamentos que hoje eu vejo também na clínica como são bem parecidos entre essas pessoas que vivem tão aceleradamente, consequentemente, né, com muita ansiedade, com muito estresse, muito exaustas, muitas vezes com humor deprimido também, desconectado daquilo que realmente dá prazer, é valioso na vida. E são pensamentos, primeiro, desse tipo, né? Dessa cobrança exagerada, essa cobrança severa, que né, coloca uma linha, uma régua ali muito alta para aquilo que aquela pessoa deveria estar fazendo, deveria estar cumprindo, como ela deveria estar sendo. E isso sorrateiramente vai minando realmente muito da saúde emocional daquela pessoa, né? Eu acho que tem outros processos também, como o perfeccionismo, que anda junto, né? Dessa autocobrança, Sim. de uma autocrítica, e que nada é suficiente, né? Se eu estou fazendo uma coisa, eu deveria estar fazendo mais, sempre mais. Isso realmente leva a uma dinâmica que ela é insustentável, né? Eu acho que sim, a gente vê muito isso na clínica hoje e nos diferentes quadros, né, de processos emocionais, essa mesma base, né? Eu acho que é interessante a gente visualizar como o estresse psicológico em si, de muitas maneiras, ele é uma base para uma série de processos de adoecimento emocional. Então, e o estresse a gente sabe que vem de uma rotina em que a pessoa, se ela não dorme bem, o corpo vai estar sobre estresse. A depender da alimentação que ela tem, ela vai colocar a fisiologia ali dela sobre estresse, né? Se a depender do tipo de relações, de ambiente que ela vive, isso vai estar fisiologicamente mesmo perturbando aquele organismo. Então, realmente está tudo muito conectado. E às vezes parece achando que a gente está vivendo só na borda, né? A gente não consegue mergulhar para entender o que se passa dentro, né? E quando eu falo dentro, é de você entender suas próprias experiências. Eu lembro de um professor que eu tive na Católica, Zeferino Rocha, que era da fenomenologia, né? E o cara era heideggeriano. Eita. E ele dizia, em uma das aulas que eu vi, né? Ele não está mais conosco, mas na época, que faz tempo, né, que eu me formei, não vou denunciar isso aqui, a idade, mas assim, ele dizia assim, o ser humano ele tem uma angústia ontológica, né, que é uma angústia de saber que um dia vai embora, né, e essa angústia os outros animais não têm. Os Da nossa animais espécie. não humanos não vão, o cachorrinho não está preocupado se amanhã, né, o passarinho também vai viver.
né? Ele está conectado, provavelmente, muito mais no seu momento presente. E o ser humano, ele nasce já com essa angústia, quando ele toma consciência que está vivo, né? E ele consegue desenvolver uma capacidade crítica, ele sabe de alguma maneira que isso aqui é finito, né? Vai chegar uma hora que eu vou, você vai, todo mundo vai. E me parece às vezes que a gente se desconecta com isso, sabe? Me parece que às vezes as pessoas acham que essa vida ela é perene, que vai ser imortal, né? E por causa disso a gente tem que fazer, 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 e às vezes a gente não se preocupa nem de se questionar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo da forma que eu estou fazendo, né? E acho que essa é uma reflexão que pode ajudar a conectar as pessoas com o que a gente discute muito na terapia, que tem a ver com seus valores, né? Por quê? Porque se a gente se desconecta da noção de que o nosso tempo é finito e que um dia a gente vai embora, a gente vai estar num percurso de substituição de objetivos, né? Porque o objetivo é aquele, eu quero comprar essa caneca aqui do Assista Conecta, aí eu vou, compro a caneca. Acabou. Eu preciso criar um outro objetivo, né? E aí eu vou pulando de objetivo em objetivo, muitas vezes, e aí entra toda essa discussão mais ampla que a gente está falando aqui né, da nossa sociedade hiperconectada, né? A questão da própria publicidade, marketing, de trazer desejo, né? De você querer. E tá tudo bem, porque é dessa forma que a gente vive. Mas se a gente viver dessa forma, mas minimamente conseguir parar para dizer assim, por que é que eu faço o que eu faço da forma que eu faço e onde eu vou chegar se eu continuar fazendo dessa maneira, né? Eu acho que esse é um questionamento que pode ajudar a reconectar as pessoas com a sua própria história, né? Com o que eu quero e onde eu quero chegar na minha vida, né? Tu achas que a partir do momento que. E aí a vivência na clínica mesmo, e aí eu não queria nem só deixar só na clínica, porque eu acho que isso acontece inclusive com os nossos colegas, com a gente mesmo, em algum momento a gente se perde nessa história, né? Mas essa discussão entre sair de um modelo sabe, de fichinha, onde a gente vai saindo de um, entrando em outro, e saindo de um, entrando em outro, em termos de objetivos, e trazer uma vida com mais significado, valores, pode ser uma estratégia que ajuda? Com certeza, Paulo. Acho que essa é uma perspectiva que eu gosto muito de pensar sobre ela, né? Essa em que a gente traz um pouco mais para perto, que é importante de verdade para mim, né? E eu acho que a gente tem vivido esse movimento à medida que a gente está tão conectado com tanta coisa irrelevante, a gente vai se Sim. desconectando daquilo que realmente importa, né? Nosso nível de energia é limitado, a gente não consegue ter essa dispersação de atenção, né, para tanta coisa de maneira igual. Então, sempre que a gente está se conectando aí com aquilo que é irrelevante, ou talvez que de uma forma, né, automática, sem um sentido por trás, a gente vai se desconectando do que realmente importa, né? E tem uma perspectiva, né, essa abordagem psicológica do Steve Hayes, que fala que quanto mais desconectado do que realmente importa para a gente vai entrando em sofrimento, né, de alguma Sim. maneira. Então, eu acho que sim, com certeza, isso é um pilar da gente que pode ajudar a gente a ter uma vida com mais significado e, consequentemente, com um ritmo que ele é mais vivo, né? Que ele é mais saboroso de se experimentar a vida. E eu gosto muito de pensar sobre isso porque muitas vezes a gente se depara com aquela inviabilidade, assim, não dá necessariamente para eu fazer menos, Roxane, não dá, eu não consigo. Na minha rotina hoje eu não tenho como fazer menos. E aí, quando a gente vem para essa perspectiva, né, de fazer com presença, de fazer assim, teu corpo está aqui e a tua mente também, pelo menos, está aqui contigo. Porque muitas vezes a gente está aqui fazendo uma coisa, a gente está pensando na próxima, na outra, no problema que não existe lá na frente ainda, né? Então, essa ideia de se conectar com o que está vivendo naquele momento, com o sentido que aquilo tem para você naquela hora, com o propósito que está por trás, né? Seja eu estar aqui agora falando sobre algo, seja uma mãe que está, sei lá, de madrugada amamentando o filho, não tem o que fazer diferente disso. Então, essa ideia de presente, de estar conectado com o que realmente importa ali naquele momento, eu acho que é algo que é muito norteador dentro dessa perspectiva que a gente vive hoje, né? Perfeito. E você falando, eu só lembro
da ideia, né, de você reunir amigos, ir para um barzinho, aí você tá ali com pessoas que você faz tempo que não vê, aí daqui a pouco você olha, tá um no celular, o outro no celular, o outro no celular, falando com outras pessoas que nem estão ali, né? E tentando de alguma forma não estar naquele momento. Agora, isso de uma forma talvez nem tão consciente assim, né? Eu acho que Totalmente. Automaticismo ali, né? vai e acaba entrando no flow, né? E acho que essa é uma discussão importante, porque você que está nos assistindo aí pode fazer essa, vamos dizer assim, essa autorreflexão, né? De se questionar como está a sua vida e o que é que você está fazendo para a sua vida estar da forma que está. E por mais que esteja boa, sempre há algo que melhorar. E só que o contrário também, também é válido, né? Nada é tão ruim que também não possa piorar. E eu costumo dizer que a partir do momento que a gente dialoga sobre isso, e até para que a gente possa deixar essa mensagem também para a galera que está assistindo, eu gosto de trabalhar com aquelas duas perguntinhas, né? Diante do que a gente enxerga que está na nossa vida, o que a gente tem que fazer, mas a gente precisa pensar o como também, Uhum. né? Porque não Sim. adianta também eu dizer, o que é que a gente precisa fazer? Desacelere, né? Uhum. Desacelere a sua mente, né? Ok, Alexandre, mas se fosse para as pessoas chegarem assim, beleza, Alexandre, eu sei que eu tenho que desacelerar, mas como eu faço isso, né? Como é que danado eu consigo desacelerar a minha mente? O que é que tu poderia dizer para esse povo? Essa é a pergunta de milhões, né, Paulo? Que a gente às vezes gasta um percurso inteiro dentro de uma terapia tentando responder a essa pergunta de fato, do que é que eu faço, o que é que funciona para mim, para que me faz, né, eu sentir que eu tô menos acelerada, que a minha mente tá menos caótica, tá mais organizada. E de fato eu acho que não vai ter uma resposta única. Aquilo que vai funcionar para mim provavelmente não vai ser o que vai funcionar para você. E eu acho que essa é uma primeira perspectiva, né? É me reencontrar ou redescobrir, ou gastar um tempo entendendo o que é que faz bem para mim, o que é que eu gosto de fazer, quais são as coisas que me fortalecem, que me dão prazer, realmente. E essa é uma pergunta, às vezes, difícil dentro da terapia, né? O que é que tu gosta? O que é que tu faz bem? Que te faz bem? Não sei. Faz tanto tempo que eu não paro para pensar sobre isso, faz tanto tempo que eu não tenho tempo de fazer nada que eu gosto, que eu não sei nem para onde ir. Então, às vezes, esse é um primeiro momentinho de se questionar sobre isso, né? Mas a gente sabe que tem aquelas práticas, aqueles pilares que são centrais, que a gente vai perceber que, ó, se tu fizer isso aqui, não tem como tu não mudar o ritmo ou mudar esse sistema, né, acelerado dentro de tu primeiro, né? Eu acho que a primeira mudança ela pode ser realmente um processo interno, né, Paulo? Quando eu falo interno acho que tem algumas perspectivas. Eu acho que a gente pode primeiro observar quais são os tipos de pensamentos que contribuem para que eu ande extremamente acelerado, para que eu me perceba no movimento em que eu não posso parar, em que eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu estou né, sempre pensando na próxima coisa. Então, acho que perceber inicialmente quais são os pensamentos que sustentam a minha pressa. E eu acho que isso, né, vão ter respostas diferentes. Eu acho que Sim. para algumas pessoas vai ser aquele pensamento, né, que eu tenho que fazer mais, eu tenho que estar produzindo mais, eu não posso parar. Para outras pessoas, eu vejo muito também na clínica a ideia de que ela não merece o tempo dela, ela Uhum. precisa estar se doando para todo mundo, ela não pode dizer não. Uhum. E então isso vai sugar a vida dela de uma forma que muitas vezes ela não percebe de fato que ela está dizendo sim de uma forma assim compulsiva para todo mundo, porque acha que precisa agradar, que se não disser sim vai desagradar, vai acontecer algo muito ruim. Então esse é um outro tipo de pensamento diferente que muitas vezes sustenta uma rotina muito acelerada, em que a pessoa está se esvaziando ali de si para dar conta de todo mundo e não consegue se perceber. Acho que o pensamento também de perfeccionismo, de crítica, que invalida, né, muito das coisas boas que aquela pessoa já tem na vida, que faz com que ela não consiga enxergar ou saborear isso, também é algo que pode ser questionado, né, dentro dessa primeira perspectiva. O que é que eu penso que sustenta o ritmo que eu tenho vivido hoje, né, pensando nesse ritmo como um ritmo que não está sendo bom para mim. Faz sentido isso para tu? Tu acha que tem Sim, mais algo, né, perfeito. nesse primeiro não sei, te vem à mente mais algum outro tipo de pensamento que de repente aí sustenta É, essa aceleração internamente?
Não, eu acho que tá muito coerente, né, com o que a gente quer deixar de mensagem, né, porque talvez o que a gente busque numa discussão como essa é que minimamente as pessoas parem e reflitam, né, qual é o caminho que elas estão dando para a sua vida. Muitas vezes a gente pode até dizer assim, não, isso aqui é conflito de interesse, né? Que a gente está dizendo que o ideal é fazer Uhum. terapia, Ai, não né? só isso. Eu costumo dizer que essa não é a única forma que me Não ajuda a é. refletir, de fato. Acho que tem muitos outros recursos que Perfeito. podem ajudar a pessoa a parar e a pensar sobre o que ela está pensando, não Mas é? terapia é importante, tá, gente? É Sim, a terapia importantíssimo. é uma dessas formas, né? Mas eu acho que não só essa. Mas não só essa. E acho que é importante, né, quando as pessoas primeiramente param e se questionam, como você fala, assim, você deu um exemplo que eu acho que é clássico, né? Tem gente que utiliza o seu tempo para viver a vida de outras Uhum, pessoas, sim. né? Por quê? Porque acha que é necessário fazer isso, né? E muitas vezes faz sem nem perceber que está fazendo, simplesmente tá ali, né? Sim, 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 e os não, 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 não consegue Uhum, dar, né? E aí isso acaba trazendo uma sobrecarga, né? Invariavelmente isso vai trazer sofrimento sim. e vai chegar um dado momento que a máquina pifa, né? Eu brinco que a metáfora que eu utilizo muito é assim, é você pegar essa sala aqui que precisa, sei lá, de um ar-condicionado de 30 mil BTUs e eu boto um de 12, né? Ele vai até deixar geladinho ali um tempo, mas vai chegar um dado momento que vai pifar. Eu estou dando sempre o máximo. E acho que dentro de tudo isso que você falou aí, né, que são estratégias que podem ajudar, eu acho que tem uma diferenciação que a gente pode fazer para ajudar a galera que está escutando, que é você diferenciar se o seu funcionamento está sempre no máximo ou se o seu funcionamento está dentro do melhor que você pode fazer. E não necessariamente essas duas palavras precisam ser sinônimos, né? E, Sim. na verdade, não devem ser. Grande diferença. E nem são, né? Porque muitas vezes a gente confunde dar o melhor com dar o máximo que eu consigo dar. Alguns momentos da nossa vida a gente vai dar o máximo, né? Só que isso precisa ter tempo de começo, de meio e de fim, porque aí se eu fico dando o máximo sempre, né, eu vou estar ali estagnado numa frequência que a minha máquina não vai conseguir suportar. Então, a ideia de estresse, por exemplo, né, que a gente diz que o estresse ele é até saudável se a gente tiver um pico e voltar para a linha basal, né? Mas o que é que a galera tá fazendo assim? Eu preciso funcionar no máximo e fique estável, funcionando dentro de um padrão de estresse que vai, em dado momento, chegar a pifar a nossa máquina. Sim. E dar o melhor é justamente dentro das condições que você tem, fazer o possível a ser feito, né? E aí vem aquela questão, a gente está dizendo o tempo todo que a gente precisa estar dando mais do que o possível, né? A gente precisa dar o impossível para poder estar ali no ápice do que a gente quer para a nossa vida. E muitas vezes esse movimento que você fala, né, de desacelerar, pode estar justamente ali na base de um processo de sair do funcionamento máximo para entrar no funcionamento do melhor que pode ser feito dentro Uhum. das circunstâncias que eu tenho, do contexto que eu tenho, porque senão entra em outra vertente que eu gostaria de abrir aqui para a gente discutir, que é a vertente da comparação, né? E aí a gente está num mundo que, É um né? prato cheio, né? Se você está parando aqui para assistir o AssistaCast, isso quer dizer que você vai, né, ter um tempinho aí da sua vida para poder assistir o episódio, mas muitas pessoas não conseguem passar nem 3 minutos, né? Uhum. Num vídeo já muda para o outro, já muda para o outro, e a rede social tá o tempo todo ali mostrando as pessoas felizes, bem, produzindo, e aí a gente entra no padrão comparativo e talvez assim, por que que Roxane está conseguindo fazer 3 viagens num ano e eu não consigo nenhuma? Então eu tenho que começar a trazer o meu funcionamento para esse máximo para ver se eu consigo chegar pelo menos a um terço aí do que Roxane está fazendo, né? Como é que tu tá vendo esse fenômeno, né? Porque eu acho que a gente vai começar a ver que a nossa sociedade está se organizando, não por acaso, porque é uma questão
voltamos ao Skinner, né? Está sendo reforçado de alguma maneira, né? Mas qual é o papel, né, dessa hiperconexão, desses vieses de comparação nessa vida acelerada? Perfeito, Paulo. Acho que essa, essa comparação, né? Primeiro, entre fazer o máximo e fazer o melhor, acho que isso diz muito exatamente sobre essa desconexão com os próprios limites, né? Sim. Eu tô sempre, ou eu tô muito mais facilmente hoje com as redes sociais, né? E com todo esse leque de recursos que eu tenho para me comparar com os outros agora. Eu tô sempre colocando a barra ali do limite do outro para a minha realidade. E isso faz com que eu vá funcionando ali no máximo, sem perceber, né? E muitas vezes existe essa expectativa também, né? Que eu tô dando o meu máximo e por que não tá tudo bem? Sim. Muito provavelmente porque se eu estou dando o máximo em uma coisa, várias outras áreas da sua vida aí não vão estar recebendo essa parte da sua energia que ela precisa receber, né? Eu acho que essa ideia, né, de funcionar no seu melhor é uma ideia que, ok, para isso aqui talvez você não esteja dando o máximo, mas te permite funcionar de uma forma mais saudável, entre outros aspectos, né? E eu acho que essa vida comparativa, né, realmente ela é muito escancarada com as redes sociais. Acho que não tem como a gente não falar sobre isso. Quando, né, se antes a gente, sei lá, para eu saber da vida de um amigo, eu precisava, sei lá, sentar com ele, ligar. Mais antigamente ainda, sei lá, mudar uma carta. Hoje, se eu, Naquele a tempo, galera. aquele telefone que você diz que assim, até a paciência de você discar 8 números e rodar e o negocinho voltar era difícil. Veja, tá tudo muito conectado com essa mudança mesmo do tempo. Então agora as pessoas abrem o olho, estão na rede social, não vendo a vida do amigo que viajou, mas de um desconhecido que ele não conhece a vida, que está fazendo 5.000 viagens por ano e gerando um senso de inadequação, de insuficiência, de que por que eu na minha vida aqui não consigo fazer isso também. Então isso é muito problemático, de fato, né? Eu acho que e a gente não tem talvez parado para assimilar essa problematização, né, esse problema de como fazer isso, né? Algo que tem se tornado tão normal, né? A gente acompanhar tanta coisa de todo mundo e naturalmente se comparar, às vezes umas pessoas mais, outras menos, mas viver nessa vida comparativa, não tem como isso não afetar a minha noção sobre como eu deveria estar gastando meu tempo e de uma noção muitas vezes de insatisfação mesmo, uma insatisfação quase generalizada, que, poxa, se eu não estou vivendo aquilo, não tá bom, tá faltando algo, eu deveria estar fazendo mais, e aí a gente entra nessa noção, eu deveria estar dando o meu máximo, né? Aquela história. Então, você deveria estar trabalhando enquanto eles dormem, é isso que está faltando na sua vida, e a gente sabe que na verdade não é, né? A gente está vendo contextos diferentes, a gente está vendo vidas diferentes, mas retirando todos esses aspectos e ressaltando pequenos objetivos, né? Isso realmente faz com que a gente ande totalmente desconectado da gente, dos nossos limites, das nossas possibilidades. Sim. Isso leva a uma vida frenética. E né? uma das coisas que eu sempre indico, tá, gente? Vocês têm um recurso aí no telefone de vocês chamado tempo de uso. Né? Eu digo isso porque eu gosto do procedimento skin the game, né? Assim, tudo que eu indico é porque eu pratico. Sim. Né? Então, rapaz, quando você bota lá tempo de uso, eu botei 1 hora para mim de rede social, né? Acabou, né? Lógico. Você bota lá, ele dá uma mensagem. Você quer 1 minuto, quer 15 minutos, quer liberar. Ignorar por hoje, né? E o pacto que eu faço comigo mesmo, eu nunca toco no ignorar por hoje. Então, se eu quiser mais alguns minutinhos, eu boto lá, alguns minutos. Mas se eu ficar de minuto em minuto, eu vou dizer, rapaz, eu já liberei aqui, 15 minutos é uma coisa errada, e aí eu travo. Então, são artifícios, né, que a gente pode fazer, e por experiência própria, eu digo, o dia parece que tem 36 horas, né? Muda, né? Quando você não tá gastando aquele tempo ali naquele... Pois é. E aí, veja, a gente entra no paradoxo, né? Porque muitas vezes as pessoas estão querendo ter uma vida acelerada para produzir e estão num tipo de funcionamento que é totalmente contrário dessa lógica. Porque você não consegue produzir, né? Porque você vai estar o tempo todo, né? Ali, qualquer intervalinho que você tem, você abre o celular, você vai ver, aí você está fazendo uma coisa, chega uma notificação e aí você entra nesse flow e daqui a pouco o que você tinha para fazer de fato, que às vezes era uma questão simples de resolver, fica para outro dia. Foi com Deus, né? Já era. Então,
o aparato que a gente tem hoje, né, tecnológico, ele é muito importante para a gente chegar onde a gente chegou positivamente e não tão Sim. positivamente, mas acho que a gente está agora num momento que precisa se parar realmente e olhar onde a gente vai chegar se a gente continuar dessa forma. E aí acho que a gente está tendo uma visão agora. Eu digo isso porque algumas coisas na vida estão mudando. Quando você falou né, dessa visão mais wellness de vida, de se preocupar com a saúde e tal, a gente tem visto alguns movimentos para isso, né? Corrida, academia, diminuição drástica do uso de álcool, né? A Sim. gente está tendo. Aí, principalmente os jovens, já saíram pesquisas aí, essa geração Z, né, Consumido tem muito consumido menos. menos, né? Uhum. Então tá havendo uma preocupação com saúde. Mas acho que o relacionamento que a gente tem com rede social, com tecnologia, em algum momento também vai precisar entrar É avaliação, né? nessa reavaliação, né? De lá. Tem uma perspectiva muito interessante que tem naquele livro da Sociedade do Cansaço, que ele fala como a gente não está avançando para um crescimento civilizatório quando a gente entra nesse modo de multitasking, né? Que agora a rede social, o celular, a internet divide a nossa atenção. Eu consigo fazer Isso. tudo muito rapidamente, tudo ao mesmo tempo, eu consigo dar conta. E a gente sempre observou nessa capacidade, poxa, eu consigo né, fazer várias coisas ao mesmo tempo como algo muito bom, a evolução do ser humano. Mas aí no livro o autor traz uma perspectiva de como, na verdade, essa é uma forma de dividir a atenção que ela é muito mais animalesca, do animal selvagem, que precisa estar ali, olhando para o seu alimento e de olho No no predador que pode predador vir. que pode vir. Então, essa divisão da nossa atenção, ela vai colocando a gente como nesse estado realmente que não é tão humano, é muito mais uma atenção que fica desorganizada mesmo. E aí a gente vai vendo outros efeitos disso, né? Dessa atenção tão dividida, tão acelerada, dando conta de tanta coisa, que, como você falou, né, aquele movimento de procrastinar muitas atividades e de estar num espaço com amigos, e você pode estar falando com outros amigos e vendo outras coisas, então sua atenção já está dividida, e aí você perde, né, de estar se conectando com outras pessoas, tendo vínculos ali de afeto, de cuidado, que são tão relevantes para a nossa saúde emocional, e a gente vai, né, nessa dispersão que é muito nociva para a humanidade mesmo. E fácil, né? Sim, de entrar nisso, É né? fácil você entrar e ficar ali dentro, parece o ratinho correndo, né, na rodana lá, que você vai se cansar um bocado, mas não sai do canto muitas vezes, né? Sim, Então acho que esse é um ponto, né, Alexandre, que eu acho que a gente vai precisar talvez problematizar, né, e não só para dentro dos consultórios, né, porque na psicoterapia a gente sabe que são temas recorrentes que chegam, né, sim. pessoas que estão nesse limiar aí de estresse, que caso não trabalhe essas questões, isso pode trazer inúmeros outros problemas, né? E a gente sabe também que muitas vezes as pessoas só procuram um processo psicoterápico quando a coisa já está muito fora Passando do limite, do né? controle, né? Diga, a gente tá com a pá na mão, tá cavando, tá cavando, tá cavando. Quando a gente vê que já está muito distante, a gente diz, eita, e agora? Eu preciso procurar ajuda. E eu sempre digo, quando você tiver com a pá na mão, procure ajuda. Não comece a cavar, não, porque quanto mais você cava, mais distante você fica da superfície, né? Agora, quando a gente sai do consultório, né, eu acho que essa psicoeducação que a gente precisa trazer para a população é parar para refletir, né, que do jeito que está, se as pessoas não saírem desse flow, né, de estar o tempo todo ligadas, né, automatizadas no que elas precisam fazer, vai chegar um dado momento que a máquina vai pifar, né? E aí são estratégias que eu acho que a gente pode ir já direcionando para que as pessoas possam pensar em viver o momento presente, né? Porque o presente, o nome já diz, né? É um presente, né? É uma dádiva, né? E muitas vezes a gente, é como você falou, a gente está aqui hoje, mas a cabeça está longe, o celular faz com que a gente se conecte com coisas que estão, sei lá, a guerra da Ucrânia, né? Coisas que estão totalmente fora do nosso controle às vezes. Sim.
e a gente tá ali preso naquelas questões. Não que a gente não precise ter visão crítica, que a gente não precise ter uma visão geopolítica do que está acontecendo no mundo, isso tudo é interessante. Mas uma coisa é eu entender isso como um processo informativo que vai me ajudar nas discussões, e outra coisa é eu viver dentro desse processo, né? Dentro de coisas que muitas vezes eu não tenho um mínimo controle. E aí eu volto sempre para a questão filosófica do estoicismo, que é a base da epistemológica da TCC, né, da terapia cognitivo comportamental, que os filósofos do estoicismo, né, trazem muito a ideia de que se a gente tem uma energia limitada, a gente precisa canalizar ela para aquilo que está dentro do nosso controle, né? Porque se a gente começa a pegar essa energia e jogar para coisas que estão totalmente fora do nosso controle, a gente vai desgastar a nossa energia e provavelmente a gente não vai conseguir resolver nada, porque se está fora do nosso controle, não depende da gente, né? Como até para que a gente possa trazer algo realmente não só reflexivo, né, mas também didático, para que a nossa audiência possa pôr em prática. Tu acha que estar no momento presente e que formas a gente pode estar e pode utilizar para estar no momento presente? Existe manual para isso? Como é que como é que a gente faz essa conexão com a gente mesmo no momento que a gente está vivendo na nossa vida? Acho que, de fato, a gente vai precisar aprender isso, né? As pessoas precisam aprender. Quando a gente vai para esse como, né, de uma forma mais especificamente, invariavelmente vai precisar passar por um processo de aprendizagem, de como eu né, como eu faço para permanecer presente no dado momento que eu estou vivendo. E acho que existem práticas diferentes, né, Paulo, para a gente pensar sobre isso. Hoje a gente tem muitos exercícios aí que são muito usados na terapia de atenção plena, né? Eu gosto de falar que realmente a gente está tentando treinar a atenção, que hoje em dia está tão dispersa, para voltar ela para o momento presente. E a gente, né, existem esses exercícios de atenção plena que podem ser feitos de diversas formas, né? Eu gosto muito de trazer assim para a concretude da realidade, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que, roxa, então para desacelerar eu vou ter que virar um monge agora, vou pro alto da montanha e vou largar tudo. E vou viver focando na minha respiração. E não é isso, né? Essa prática de eu estar presente no momento significa realmente como você falou, né? Eu estar com a minha mente ali naquele lugar. E muitas vezes, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar praticar isso de alguma forma. E existem exercícios práticos que a gente pode fazer, né? Hoje em dia existem vários aplicativos, inclusive, né? Que eu recomendo também. Agora eu não vou me lembrar o nome pode de botar todos aqui no final na descrição do vídeo. Mas tem muitos bons aplicativos com exercícios rápidos, né, de 5 minutinhos, 10 minutinhos, que vão guiando você no exercício de atenção plena. Né? É importante frisar que isso não tem nada a ver com uma prática religiosa, não. É uma prática nem especificamente de meditação. Isso, não, mas é uma prática realmente de direcionar a sua atenção de uma forma intencional, que é exatamente você aprender a sair daquele movimento automático da sua mente, que a hora lhe leva para uma preocupação, a hora lhe leva para algo que pode acontecer no futuro, ou está conectado com o que aconteceu no passado e fica remoendo, ruminando sobre isso. Então, é um treino realmente de atenção, de trazer essa mente tão dispersa de volta para o presente. Né? E existem exercícios de fazer isso caminhando, de fazer isso contemplando a natureza, de fazer isso comendo, de fazer isso deitado, ouvindo o som do que está se passando no ambiente. Então, existem diversas formas que a gente pode aprender, né? Como fazer isso. Mas eu acho que é muito interessante também quando tu fala dessa máquina humana, né, Paulo? É que essa mente vai existir num corpo e né, a gente também falou muito do ambiente, do contexto, da sociedade, e a gente também está vivendo tudo isso dentro de um corpo. Então, existem práticas e exercícios que vão regular esse corpo para ele estar mais presente na vida, né? Como o exercício físico, por exemplo, né? Qualquer tipo de atividade que regule ali no teu corpo os níveis de estresse, isso vai ser muito benéfico para qualquer pessoa. E veja, tá, gente? Exercício físico não necessariamente você precisa gastar dinheiro, ir para academia, assim.
caminha, pô, vai ali, Exato, 20 é minutinhos. o exercício mais democrático que tem, eu gosto de dizer que é a caminhada. Você não sabe o que começar a fazer, vai dar volta debaixo do teu prédio, ao redor da tua casa. Então, é de fato fazer algum tipo de atividade física, algo que movimente o teu corpo e isso é uma forma de gentilmente ou devagarinho ir te reconectando com o teu próprio corpo, com o próprio limite, com as próprias possibilidades ali daquele momento que tu consegue fazer. Acho que isso é algo importante. E outras práticas também que acho que colocam também essa máquina aí, né? O cuidado com essa máquina no centro, como o sono, a alimentação, as escolhas, né? Do que é que eu vou estar comendo. Tudo isso vai influenciar esse organismo, né? Que vai reverberar na nossa saúde emocional, naquilo que a gente sente e como a gente se comporta no dia a Perfeito, e dia. acho que eu vejo isso, na verdade, uma mudança de estilo de vida mesmo. Sim. É assim, é você mirar para onde você quer chegar e ter a intencionalidade de chegar onde você quer chegar. Porque senão a gente fica muito no verbo, né? Eu queria. E aí uma das coisas que eu trabalho muito, né, em psicoterapia é assim, bora primeiro substituir o verbo, é assim, eu quero, né? Porque qualquer mudança que você venha fazer na sua vida, principalmente aquelas que ninguém vai conseguir fazer por você, que é Sim. 99% delas, você vai precisar criar uma intencionalidade para poder realizar, né? Da mesma forma que a gente diz, e tem muitos autores que dizem assim, tem muita gente aí de 40, 50 anos que está funcionando como um adolescente, né? Ou como uma criança e tal, e aí o pessoal pensa que maturidade vem com o tempo, e não, vem com intenção, né? Então eu preciso ter a minha intenção de amadurecer. E um dos processos que vem com a maturidade é a gente fazer uma reflexão do que é que não está funcionando na nossa vida e não só identificar o que não está funcionando, mas fazer um planejamento de mudança. E o final é que é o mais gostoso e o mais difícil, que é fazer, né? Eu planejo, mas se eu não tiro esse planejamento do papel, nada acontece, né? Então, o que vai mudar a realidade é o que eu faço de diferente. E muitas vezes eu estou só planejando, eu estou naquele estágio contemplativo que a gente chama, né, do modelo transteórico, assim, eu contemplo o problema, vejo o que é que tem que ser feito, às vezes entro no espiral de planejamento, mas eu volto, não consigo. E muitas vezes o pessoal fica achando que vai chegar, né, o anjo do céu descer, dar uma injeção, e não é de Mondiaro, mas é de dopamina, e você vai tirar a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, né? Não, não vai, porque motivação não é euforia, né? Você precisa ter, de fato, um motivo claro, evidente, para poder fazer algo diferente. Então, se eu fosse para deixar, já caminhando aqui para o nosso encerramento, um detalhe que é importante em tudo isso que a gente está dizendo aqui, ok, no campo reflexivo, eu acho que a galera já vai captar e ver o que é que precisa ser feito. Mas de nada adianta se você não tiver a intenção real de modificar a sua vida, né? Que se tiver boa, gente, ótimo. E aí o Roxane falou dos pilares, né? Sono, alimentação, exercício físico. Aí eu acrescento manejo do estresse, né? Bons relacionamentos, né? Até espiritualidade, que para muita gente vai ser muito importante, né? Então são pilares que se você trabalha aí 60, 70, 80%, isso não é um dado científico, mas vai estar resolvido. Assim, você vai estar uma base muito forte para poder fazer essas modificações. E para a gente deixar uma mensagem para a galera que está nos escutando, né? O que é que tu achas que é importante, depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, que as pessoas podem sair, né, ligadas, antenadas, para poder pôr em prática? Acho que a gente passou por muitos aspectos diferentes, né, dessa temática sobre desacelerar, que é, de fato, um desafio, né? A gente não consegue viver isso só ouvindo mais um podcast, só vendo mais um vídeo, vendo mais, né, uma lista do que fazer. De fato, a gente precisa tirar um momento para trazer isso para nossa vida, né? Eu acho que essa seria algo que eu
né, gostaria de deixar para quem está assistindo aí, de fato parar um momento, né, para se questionar o que é que eu preciso desacelerar, né, aqui na minha vida. Tem algo que eu preciso fazer menos ou que eu gostaria de começar a fazer mais. E acho que uma perspectiva, acho que tem duas coisas que ajudam muito, né, nessa iniciativa, né, de sair dessa conversa e realmente levar uma transformação para a sua vida. É, de fato, primeiro, entender o porquê eu gostaria de ter algo, né, de diferente na minha vida, porque para mim seria importante mudar esse aspecto, desacelerar dessa forma, porque provavelmente aí vai ter escondido um valor seu, algo que é importante. E sempre que a gente consegue se conectar com valor, isso aumenta a nossa motivação, a tendência, né, de transformar aquilo num comportamento real. E outra coisa que eu acho que também ajuda, né, nessa tentativa de transformar isso aqui em uma mudança real, é tentar. Sempre existe um muro, assim, né, entre o jeito que eu estou agora e a forma lá do outro lado como eu queria estar. E muitas vezes, para a gente conseguir transpassar esse muro, a gente vai precisar tirando tijolinho por tijolinho, né? A gente não vai, em muitas circunstâncias, conseguir chegar com a bola e derrubar tudo de uma vez só e pronto, já estou vivendo desaceleradamente, com menos ansiedade, sem estresse. Não, a gente vai precisar começar com um tijolinho. Eu acho que essa é uma perspectiva, né? De que pequeno tijolo é possível você tirar agora aí na sua vida, no seu dia a dia, na forma como você vive, que pode te aproximar um pouquinho mais desse tipo de vida que você quer ter. Eu acho que essa é uma perspectiva, né, que vai ajudando a gente a visualizar pequenos passinhos que colocam a gente na direção que é mais interessante, mais saudável para a nossa vida. Perfeito, gente. Então, de antemão, já agradecer aqui a participação Obrigada. de Roxane por esse bate-papo massa, que a gente deu uma desacelerada, né? Sim. E estamos agora respirando, né? O AssistaCast iniciando sua jornada e convidar você que está nos vendo, né, para continuar conosco, para continuar seguindo as nossas redes, né, sociais da Clínica Assista Conecta, também aqui no nosso YouTube, né? A nossa plataforma do Assista Conecta está em construção, sairá já já. Então, você que está me vendo agora ou no futuro, fique de olho, né? Porque essas conversas, o tema da gente tentar trazer uma conversa que transforme é justamente fazer com que você escute isso, mas consiga pegar, captar algo que a gente discutiu aqui e pôr em prática na sua vida. Por quê? Como a gente falou já em alguns podcasts aqui, o AssistaCast que a gente falou anteriormente, essa pessoa mais apta para fazer as mudanças da sua vida é você mesmo. Né? Porque você está aí, ó, 24 horas com você entendendo que a gente sabe que muitas vezes a nossa mente ela não vai ser a nossa melhor amiga em muita coisa, mas se a gente treinar, se a gente fizer um pouquinho de cada vez, subir um degrau por vez ou tirar um tijolinho desse muro, né, Alexandre? Com paciência as coisas acontecem, né? O que a gente não pode fazer é desesperar, chutar o pau da barraca e achar que vai ter uma mudança externa que vai arrumar a sua vida. A gente precisa bater no peito, ver o que é da nossa responsabilidade e fazer o planejamento para mudar. Então, agradeço a você que está aí nos escutando. No finalzinho, dá um like. Nunca pensei que eu ia dizer isso, né? Dá um like e a gente vai seguir com a AssistaCast em outros episódios. Valeu. Tchau, tchau.